Daniel, internautas aqui que acompanham a gente aqui no Pauta Goiás, como o Vacil adiantou no vídeo anterior, né, nós vamos dar destaque agora para os destaques aqui da política local da semana. E o primeiro destaque que a gente pode puxar é essa questão do Íris, candidato ou não, novamente. Ele apareceu nessa sexta-feira, reapareceu publicamente nessa sexta-feira e deu declarações sobre quando deve definir o anúncio da sua pré-candidatura. Essas declarações dele não resolvem muito o problema das pessoas, porque ele continua jogando para frente, né? Diz que até o final desse mês, quer decidir até esse mês, porque está pressionado, enfim. Parece que só tem esse mês para definir, né? E esse que é o grande ponto, né? Que se ele não decidir esse mês, ele não decide mais também, né? Porque as convenções só voltam até o dia 5 de agosto. E é interessante, né? A gente já falou isso várias vezes, e para o Íris não é interessante, assim, uma definição tão antecipada, porque ele só vai apanhar. Vai servir para ele, se ele decide agora, ele vira um alvo. Então, a estratégia dele é essa, ir prolongando, gerando uma expectativa, criando uma expectativa nas pessoas, nos aliados, nas pessoas que querem se aliar e até nos adversários, né, Fred? Que também esperam essa definição do Íris para saber como é que vai ser a estratégia, porque até agora ninguém conseguiu decolar, ninguém, tirando o delegado Valdir, que está lá na frente, que está descolado completamente dos outros, os outros ainda patinam um pouco mais lá atrás. Então, assim, a gente esteve no evento, conversou com o ex-prefeito e ele disse isso, né? Então, assim, é julho, mas ele não tem mais esse tempo todo. Mas julho é um mês inteiro ainda, então tem muita coisa para acontecer. Até lá o pessoal vai ter que esperar mesmo. Não tem jeito. Na palestra que ele deu, que ele participou de um seminário chamado A Goiânia que Queremos, isso, né? Exato. E 2020 a Goiânia que Queremos, e na palestra dele acho que deu sinais claros que deve ser candidato. Ele fez questão de dizer que um trecho lá da palestra chegou a falar que falou dos problemas futuros que Goiânia tem que enfrentar, e também falou, assim, uma hora ele chegou a falar assim que ama Goiânia, que não foge dos desafios. Exatamente, né? Tá bom entendedor? É um discurso é um discurso muito pronto, né, para quem quer ser candidato, né, assim, falar de desafio, que ama Goiânia, então, assim, é um discurso praticamente pronto. Os indícios estão todos aí, Fred, a gente sabe, os indícios estão todos aí, a aparição pública dele hoje reuniu imprensa, reuniu muita gente, a gente esteve lá, estava hoje, sexta-feira, né? Nessa sexta, né, dia 1º de julho, e ele estava muito cheio, muita gente, o Íris caminhou pelo shopping, as pessoas pararam, pediram autógrafo, pediram foto, fizeram selfies com o Íris atendeu todo mundo, muita gente chamando ele de meu prefeito, meu governador, essas coisas. Então, assim, é igual você disse, para bom entendedor, né? Então, assim, todas as condições estão aí, mas tem que esperar a decisão dele, que ele disse que vai dizer até o final desse mês. Falando em pré-campanha de Goiânia, um fato interessante dessa semana que passou, né, e que foi destaque, que pode ser considerado destaque, é que pela primeira vez foi feito um debate entre pré-candidatos. Exatamente. Bem, eu nunca tinha, para não dizer que foi a primeira vez que eu vi também isso. Não conheço. Eu nunca tinha visto isso. Com exceção do Íris, que justificou, inclusive, para quem promoveu, quem realizou o debate, que foi a Rádio Sucesso, tirando o Íris, que não foi, todos os outros pré-candidatos que estão à frente nas últimas pesquisas foram Vanderlan, Adriana Corsi, José Pivec, Francisco Júnior e Luiz Bittencourt e o delegado Valdir. Isso, todos esses todos foram. Você acompanhou? O que você achou? Breve resumo. Foi um debate interessante, né? Assim, de destaque positivo, eu acho que a postura tanto do Francisco quanto do Vec, os dois muito bem preparados, assim, o Francisco com muito conhecimento de Goiânia, falando muito bem de Goiânia, dos problemas da cidade, o Vec muito bem preparado, e o que eu achei interessante do Vec é que o Vec tem aquele perfil técnico, né, um perfil assim, um pouco menos, um pouco mais de dificuldade assim, de expressar assim, as coisas assim, com um pouco mais de serenidade, mas não, na rádio ele estava bem tranquilo, conseguiu falar bem, passou um pouco mais assim, de empatia com o ouvinte, isso foi muito interessante. E eu acho que assim, esses para mim foram os destaques positivos. E assim, de negativa, eu posso te dizer, Fred, que o delegado Valdir foi um pouco apertado, né? Como o candidato mais bem colocado nas pesquisas, ele acabou sendo um fato interessante, foi um embate entre ele e o Luiz Bittencourt, né, que é o candidato do PTB. E o Bittencourt parece que acertou, né, num ponto fraco do Valdir, ao falar de populismo e algumas coisas, que ele tirou um pouco o Valdir do sério, né,
O Valdir chegou a tentar ironizar a situação, falar que ia oferecer rosas, que ele estava nervoso, mas era o contrário, né? Quem estava nervoso era o Valdir. E então, assim, esse desempenho do Valdir nesse ponto assim, de ser alvo de ataques, ele não se comportou muito bem. Ele acusou um pouco o golpe, especificamente nesse caso do Bittencourt, né? Que soube fazer uma crítica direcionada e acabou, como diz no jargão popular, né, o delegado Valdir acabou vestindo a carapuça, né? Adriana e Vanderlan, qual a sua avaliação? Adriana foi bem dentro das condições que ela tem, porque a Adriana sofre um desgaste muito grande com o PT, Fred. Então, assim, todos os adversários, porque é bom a gente explicar que o debate foi como se fosse uma sabatina, né, de cada candidato foi sabatinado pelos outros pré-candidatos. Então, na vez da Adriana, eles insistiram muito no desgaste que o PT vive e o próprio desgaste que o Paulo enfrenta da administração também, então isso pesa um pouco contra ela. Mas, na minha avaliação, ela foi bem, sim, soube se defender, porque o plano dela se defender, ela se descolar do Paulo e acabar criticando a própria administração do Paulo. Ela não pode fazer isso, a gente sabe, mas eles estão assim, dentro das condições, ela foi bem. O Vanderlan é aquilo que a gente vê do Vanderlan, é que o discurso dele parece que não muda, né? Assim, o Vanderlan deixou a prefeitura em 2010, senador Canedo, e desde então é o mesmo discurso, né? A referência que ele tem como administrador público. Exatamente, né? Desde 2010 e até hoje, isso já são 6 anos, né? A campanha de 2014 para governo ele já focou muito nisso, a gente sabe que foi a grande referência dele, mas o discurso não muda, né? Então, assim, ele quer fazer a transformação que ele fez em senador Canedo em Goiânia. Mas, assim, o eleitor precisa saber um pouco mais além disso e quer saber um pouco mais do que isso. Então, esse discurso dele parece que já não cola mais igual colava antigamente. E para encerrar, entre os destaques da semana, falando em Vanderlan, é a notícia dele ser vice de Iris Rezende. Uma negociação. Numa negociação, né, que estaria ocorrendo e que, nos bastidores, há quem fale que de fato exista, o Vanderlan nega. A gente fala negociação, mas é mais uma articulação, né? Assim, uma articulação para tentar aglutinar com o Vanderlan. Isso é do começo da semana, né? Mas assim, o Vanderlan negou muito categoricamente essa informação, né? Disse que não chegou a ironizar, né? Falar que o PMDB nem candidato tem, porque o Iris Rezende ainda não assumiu que é pré-candidato. Mas a gente vê também. Esses boatos, geralmente, eles não surgem do nada, né, Fred? A gente sabe disso. Mas, assim, o Vanderlan negando tão categoricamente e falando que o PMDB nem candidato tem, é porque também, assim, de certa forma, isso incomoda um pouco ele também, essa tentativa de juntar ele com o PMDB. A gente tem que lembrar também que o Vanderlan esteve no PMDB depois da eleição de 2010, ficou 1 ano no PMDB, acabou saindo, foi para o PSB. Então, assim, mas é um fato que poderia, sim, criar uma nova dinâmica na eleição, se de fato ele se concretizar, Fred. Mas o Vanderlan negou, disse que não tem possibilidade, disse que o PMDB mas política tudo pode ocorrer, né? Exatamente, né? A gente tem um mês, um pouco mais de um mês até as eleições, e até lá muita coisa vai rolar. Pois esses foram os destaques da semana, envolvendo praticamente Goiânia, né? Sim. Que foram os principais atores, até em nível estadual, sobre a discussão política aqui. Mais informações você acompanha aqui no Pauta Goiás, www.pautagoiás.com.br.